Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Administração da Igreja, capítulo 6, Plantando Igrejas. E é com grande alegria que nos reunimos hoje para refletir sobre a importância do plantio de igrejas e a missão da igreja no cumprimento da grande comissão. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem sido um instrumento poderoso na propagação do Evangelho, com milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil e diversas regiões estratégicas para alcançar vidas. No entanto, o conceito de plantio de igreja muitas vezes não recebe a devida atenção teológica, apesar de ser uma prática essencial para a expansão do reino de Deus. E neste estudo exploraremos não apenas o crescimento numérico da igreja, mas também a sua relevância espiritual e social. O plantio de igrejas não é apenas abrir templos, mas formar comunidades sólidas, discipulando novos convertidos e fortalecendo a fé. Assim como o apóstolo Paulo e os apóstolos estabeleceram igrejas locais como centros missionários, a nossa missão continua hoje a mesma: levar Cristo às pessoas, levar Cristo às nações. Que possamos compreender os princípios bíblicos para um plantio de igreja eficaz e alinhar nossas estratégias à vontade de Deus, buscando sempre a orientação do Espírito Santo para edificar comunidades que transformem vidas. Tópico 1. Plantio de igrejas. O plantio de igrejas é relevante para a Igreja do Evangelho Quadrangular, que já possui quase 13 mil igrejas no Brasil. Apesar de recorrente, o termo é pouco usado entre igrejas pentecostais, sendo mais comuns em denominações tradicionais. A prática carece de um aprofundamento teológico que guie o processo. O objetivo não é apenas estimular o plantio, mas compreender como ele ocorre e analisar a eficácia dos métodos aplicados. Esse estudo promove crescimento estruturado, alinhado à missão da igreja, fortalecendo a fé dos convertidos e garantindo intencionalidade na propagação da mensagem de Cristo. Diferença entre evangelização e plantio de igrejas. Antes de avançar no estudo do plantio de igrejas, é essencial diferenciá-la da evangelização. A evangelização compartilha a mensagem de Cristo com indivíduos, podendo resultar na aceitação da fé. O plantio de igrejas, por sua vez, vai além de envolvendo a formação de uma comunidade estruturada onde membros se fortalecem mutuamente, recebem ensino bíblico e cultivam comunhão. Enquanto ovelhas geram ovelhas, descreve a evangelização, no plantio de igrejas, igrejas geram igrejas. Essa abordagem constrói bases sólidas para a continuidade da fé. Pastores devem compreender a missão integral da igreja e a relevância de estabelecer novas comunidades de fé. O plantio de igrejas é um chamado divino presente na grande comissão. Em Mateus 28, versículos 9 a 20, Jesus instruiu seus discípulos a fazerem novos discípulos, batizando-os e ensinando-os. Desde os tempos apostólicos, essa missão seguiu um modelo eficaz: evangelização, discipulado e implantação de igrejas locais. Essas igrejas tornam-se centros de fé comunitária, fortalecendo novos convertidos e expandindo o trabalho evangelístico. O conceito reforça a necessidade de criar espaços onde a fé cristã possa ser vivida em comunhão, garantindo a continuidade do Evangelho e promovendo o discipulado e evangelismo sólido em comunidades bem estruturadas. Na Igreja do Evangelho Quadrangular, o plantio de igrejas reflete estratégias variadas para alcançar diferentes comunidades. No Pará, o modelo de células tem impulsionado o crescimento. No interior paulista, em cidades como Araras e Limeira, a multiplicação ocorre por congregações estabelecidas. A prática mais comum, no entanto, são as obras novas.
Essas igrejas surgem quando obreiros iniciam trabalhos missionários ou por pontos de pregação e células que evoluem para igrejas oficiais. Esse método garante expansão contínua e sustentável, alinhada à missão da igreja, promovendo a propagação do Evangelho e fortalecendo sua vocação missionária em novos territórios. O plantio de igrejas é essencial para expandir o reino de Deus, como comprovado na história da igreja primitiva que consolidou a fé cristã. Igrejas locais discipulam convertidos, promovem comunhão e impulsionam evangelização, evitando fragilidade na fé. Na Igreja Quadrangular, estratégias como obras novas e agências de evangelização mantêm esse compromisso vivo, permitindo o fortalecimento e crescimento de comunidade. Esse modelo cumpre a grande comissão e assegura a relevância cultural e social, sendo mais que uma estratégia organizacional, mas uma expressão do propósito divino, garantindo que o Evangelho seja proclamado e vivido autenticamente. Tópico 2. Teologia bíblica do plantio de igrejas. O plantio de igrejas tem raízes bíblicas profundas, sendo mais que uma estratégia moderna. Desde o Antigo Testamento, Deus preparava o terreno para a expansão do Evangelho. No Novo Testamento, os apóstolos aplicaram essa prática como essencial para o crescimento do reino de Deus. A igreja primitiva seguia um modelo organizado: evangelização inicial, discipulado e formação de comunidade de fé. Essas comunidades promoviam edificação espiritual e multiplicavam a mensagem de Cristo. O plantio é um chamado bíblico fundamentado na grande comissão e no cristianismo primitivo. Este estudo busca entender como moldá-lo pelas escrituras e aplicá-lo fielmente. A história das sinagogas é essencial para compreender o plantio de igrejas. Com o cativeiro babilônico, os judeus perderam acesso ao templo de Jerusalém, levando à criação de sinagogas como centros de ensino das escrituras e comunhão. No Novo Testamento, essas sinagogas facilitaram a pregação dos apóstolos, por já serem espaços dedicados à adoração e ao estudo. Além disso, influenciaram o conceito de comunidades organizadas em torno da fé, base das igrejas locais. Assim, o plantio de igrejas não é apenas cristão, mas um desenvolvimento contínuo da estratégia divina para expandir o reino de Deus. O plantio de igrejas não surgiu apenas com o cristianismo, mas foi um desenvolvimento natural dentro da história do povo de Deus. Isso mostra que a estratégia divina sempre esteve em ação para preparar o caminho para o Evangelho. Estratégia paulina no plantio de igrejas. O apóstolo Paulo foi fundamental no plantio de igrejas, seguindo uma estratégia clara. Ao chegar em uma cidade, começava pela sinagoga local para pregar o Evangelho. Ele discipulava convertidos, ensinando princípios cristãos e estabelecendo líderes locais para sustentar a comunidade autônoma. Paulo mantinha contato com essas igrejas, enviando cartas, visitando-as e relatando a igreja de Antioquia, sua base missionária. Esse método acelerou a expansão do cristianismo na Ásia Menor e Europa, consolidando igrejas que perpetuaram a mensagem de Cristo. O legado de Paulo continua sendo uma referência indispensável para o plantio de igrejas até os dias atuais. O plantio de igrejas na Igreja do Evangelho Quadrangular segue estratégias bem definidas. As obras novas representam o modelo principal iniciado por obreiros chamados por Deus para formar novas comunidades cristãs. Esse crescimento ocorre por meio de evangelização, discipulado e criação de comunhão. Ao se estruturarem e demonstrarem maturidade, essas obras tornam-se igrejas oficiais. Além disso, as agências de evangelização, congregações, pontos de pregação e células podem evoluir para igrejas independentes ao atingirem crescimento suficiente.
Essa abordagem assegura a expansão sustentável e organizada, com ênfase na estruturação e liderança para que as novas igrejas cumpram sua missão com excelência. Critérios bíblicos para o plantio de igrejas. O plantio de igrejas deve ser guiado por princípios bíblicos, movido pelo desejo divino de salvar vidas. Não se trata apenas de uma estratégia administrativa, mas de uma obra espiritual conduzida pelo Espírito Santo. Sem a intervenção divina, a igreja não alcança sua missão plenamente. Fundado na palavra de Deus, o método deve refletir as Escrituras, promovendo crescimento saudável e genuíno, sem comprometer os ensinamentos bíblicos. A proclamação do Evangelho é central, anunciando a salvação com clareza e autoridade. As igrejas fortes discipulam convertidos e tornam-se pontos de partida para novas comunidades, assegurando a expansão da missão de Cristo. Tópico 3. Contextualização. A contextualização é essencial para a relevância da igreja. Muitas congregações enfrentam dificuldades por manter métodos que não dialogam com a realidade atual. Enquanto Jesus e os apóstolos adaptavam as abordagens ao contexto dos ouvintes, não se trata de mudar a essência da mensagem, mas de apresentá-la de forma compreensível e atraente. Assim como missionários aprendem culturas estrangeiras, é vital reconhecer essa necessidade em nossa sociedade. Este estudo busca mostrar como a contextualização pode tornar a igreja acessível e eficaz, equilibrando tradição e adaptação, para que a mensagem de Cristo impacte mais pessoas sem comprometer princípios bíblicos. A igreja enfrenta o desafio de equilibrar fidelidade à palavra de Deus com relevância para a sociedade moderna. Algumas mantêm tradições rígidas, afastando-se das pessoas, enquanto outras diluem o evangelho para se adaptar. A contextualização é a chave. Comunicar a verdade de forma eficaz e compreensível, sem comprometer a fé. Ignorar mudanças culturais limita a evangelização e discipulado, mas aproximar-se demais do mundo pode enfraquecer a identidade espiritual. A liderança deve refletir e desenvolver estratégias focando nas necessidades comunitárias e princípios bíblicos. A missão é clara: transformar vidas e garantir que a mensagem de Cristo seja impactada e acessível. O perigo da falta de contextualização. Quando a igreja não prioriza a contextualização, corre o risco de perder conexão com as novas gerações. Manter tradições é importante, mas se isso prejudica a clareza da mensagem do Evangelho, é necessário reavaliar métodos. Uma igreja que mantém cânticos, pregação e cultos idênticos aos de 100 anos atrás pode não ser compreendida pelo público atual, criando distanciamento e dificultando o crescimento. A Bíblia orienta sabedoria ao compartilhar a fé, como exemplificado por apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, versículo 22, que adaptava sua abordagem para alcançar mais pessoas. Assim, comunicar o Evangelho requer adaptação sem comprometer a sua essência. A contextualização excessiva pode diluir o Evangelho quando igrejas relativizam verdades bíblicas para atrair o público. O foco desloca-se da transformação pela palavra para a mera aceitação social, comprometendo a santidade do culto. Algumas evitam temas como arrependimento e pecado, enquanto outros adotam práticas mundanas, tornando-se espaços de entretenimento. O desafio é equilibrar relevância e fidelidade. A mensagem de Cristo deve ser compreensível e acessível, sem perder sua essência. O apóstolo Paulo nos inspira em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ao apresentar o Evangelho com clareza e coragem, agradando a Deus e não a homens, mantendo a verdade inegociável como fundamento. Modelos bíblicos de contextualização.
Ao longo da Bíblia, a contextualização é aplicada de forma eficaz e fiel. Em Atos 17, o apóstolo Paulo exemplifica isso ao usar o altar de Deus desconhecido no Areópago de Atenas para apresentar Cristo, adaptando sua mensagem ao contexto dos filósofos gregos sem comprometer o Evangelho. Jesus também utilizou histórias cotidianas em suas parábolas, sementes, ovelhas, pescadores e vinhas, elementos familiares ao público, facilitando a compreensão de verdades espirituais. Esses exemplos mostram que contextualizar não é alterar a mensagem, mas comunicá-la com eficácia. A igreja deve entender a cultura ao redor para transmitir a palavra de Deus sem perder a essência. Estratégias para uma igreja contextualizada. Uma igreja contextualizada comunica-se de forma relevante, sem comprometer a verdade bíblica. Para isso é essencial usar linguagem acessível, evitando vocabulário excessivamente formal ou antiquado, além de aplicar ilustrações e exemplos práticos conectados à realidade do público. Tecnologias como transmissões online, redes sociais e materiais digitais ampliam o alcance do Evangelho. Ações sociais demonstram o amor de Cristo de forma prática e eficaz. Todas essas estratégias devem ser guiadas pela palavra de Deus, mantendo o espaço acolhedor e a identidade espiritual da igreja. Quando bem aplicada, a contextualização torna-se uma ferramenta poderosa para alcançar mais pessoas com Cristo, de maneira prática e eficaz. O importante é que todas essas estratégias sejam guiadas pela palavra de Deus. A igreja deve ser um espaço acolhedor e compreensível para todos, sem perder sua identidade espiritual. Quando a contextualização é feita de maneira correta, ela se torna uma ferramenta poderosa para levar mais pessoas a Cristo. A igreja e as mudanças culturais. O mundo muda constantemente, influenciando cultura, comunicação, valores e comportamentos. A igreja deve analisar essas mudanças com discernimento, distinguindo o que pode facilitar a propagação do evangelho do que contradiz os princípios bíblicos. Tecnologias modernas, por exemplo, são poderosas aliadas na evangelização, enquanto ideologias que distorcem a verdade devem ser enfrentadas com amor e sabedoria. O desafio é permanecer firme na palavra de Deus sem perder relevância para as novas gerações. Em João, capítulo 17, versículo 15 a 16, Jesus orou por cristãos no mundo, mas não do mundo. A igreja deve navegar essas mudanças, mantendo sua identidade como luz e sal na sociedade. A relevância da igreja na comunidade. Uma igreja verdadeiramente contextualizada não apenas adapta a linguagem e culto, mas atua ativamente na comunidade. O evangelho é tanto uma mensagem quanto um estilo de vida a ser demonstrado. Igrejas que transformam suas comunidades oferecem suporte espiritual e social, promovem projetos como alimentação, auxílio a famílias carentes e apoio a dependentes químicos. Essas ações práticas fortalecem a credibilidade da igreja e manifestam o amor de Cristo de forma tangível. Ao compreender as dores e necessidades locais e buscar soluções, a igreja torna-se um farol de esperança, evidenciando a relevância da fé no cotidiano e impactando vidas com propósito. O papel da liderança na contextualização. Uma igreja verdadeiramente contextualizada não apenas adapta a linguagem e culto, mas atua ativamente na comunidade. O evangelho é tanto uma mensagem quanto um estilo de vida a ser demonstrado. Igrejas que transformam suas comunidades oferecem suporte espiritual e social, promovem projetos como alimentação, auxílio a famílias carentes e apoio a dependentes químicos. Essas ações práticas fortalecem a credibilidade da igreja e manifestam o amor de Cristo de forma tangível. Ao compreender as dores e necessidades locais,
e buscar soluções, a igreja torna-se um farol de esperança, evidenciando a relevância da fé no cotidiano e impactando vidas com propósito. A contextualização da igreja tem como razão principal transformar vidas. O Evangelho, única resposta para a salvação, depende de uma comunicação clara e impactante para ser aceito. Contextualizar vai além de modernizar, usar tecnologia ou alterar a estética dos cultos. Trata-se de criar um ambiente onde as pessoas compreendam e vivam a graça de Deus. Ao remover barreiras culturais e comunicativas, o Espírito Santo age mais eficazmente, levando ao arrependimento e à fé genuína. Quando aplicada com sabedoria, a contextualização assegura que a igreja alcance, discipule e transforme vidas, cumprindo sua missão de ser instrumento de transformação na sociedade. Tópico 4. Princípios e estratégias para o plantio de igrejas. O plantio de igrejas exige planejamento sólido e estratégias eficazes para garantir crescimento saudável e cumprimento da missão. Igrejas com visão clara têm maior impacto e longevidade. Uma igreja saudável vai além do crescimento numérico, estabelecendo discipulado sólido, ministério organizado e líderes capacitados. O planejamento previne erros como dependência de um único líder ou falta de identidade doutrinária. Este estudo aborda princípios que guiam desde a formação de novas comunidades até a consolidação pastoral. Igrejas bem estruturadas não apenas se mantêm, mas se multiplicam, cumprindo a grande comissão e expandindo o reino de Deus com eficácia e durabilidade. Veremos que uma igreja bem estruturada não apenas se sustenta, mas também se multiplica, cumprindo a grande comissão de Cristo e expandindo o reino de Deus de maneira eficaz e duradoura. O desenvolvimento natural da igreja. O crescimento da igreja deve ser fundamentado nos princípios de Deus, como organismo vivo guiado pelo Espírito Santo. Estratégias humanas e técnicas de marketing podem gerar resultados superficiais e insustentáveis. O verdadeiro crescimento surge quando a igreja fortalece a comunhão entre os membros, incentiva o discipulado e vive o amor de Cristo de forma autêntica. Focar apenas em números limita o propósito da igreja, pois seu sucesso está na transformação de vidas e no impacto comunitário. Seguindo os princípios divinos, a igreja cresce de maneira saudável e sustentável, assegurando continuidade e relevância ao longo das gerações. Modelos de crescimento, princípios versus métodos. Ao discutir o crescimento da igreja, é essencial distinguir entre princípios e métodos. Princípios são verdades imutáveis de Deus, aplicáveis a qualquer igreja, independentemente do tempo ou local. Métodos, porém, são estratégias específicas que variam conforme a cultura, comunidade e momento histórico. Copiar modelos bem-sucedidos sem considerar a realidade local é um erro comum. O que funciona em grandes cidades pode ser ineficaz em áreas rurais e métodos eficazes no passado podem não atender aos desafios atuais. Aplicar princípios bíblicos com flexibilidade e discernimento permite à igreja crescer de forma equilibrada, mantendo sua missão e fidelidade à palavra. Liderança capacitada e multiplicadora. O crescimento da igreja está diretamente ligado à qualidade da liderança. Um líder eficaz capacita outros a assumirem responsabilidades, seguindo o modelo de Jesus, baseado em discipulado e multiplicação de líderes para garantir a continuidade da missão. Centralizar poder em uma só pessoa pode limitar o crescimento e criar dependência excessiva. Formar novas lideranças é essencial, envolvendo ensino, delegação e confiança. Os líderes devem identificar talentos, incentivá-los a desenvolver dons e dar oportunidades ministeriais. Uma liderança bem estruturada fortalece a igreja,
promovendo o crescimento natural e sustentável, garantindo sua eficiência e relevância ao longo do tempo. Ministérios orientados pelos dons. Deus concede dons espirituais a cada membro da igreja para edificar o corpo de Cristo. Esses dons variam como ensino, serviço, administração, evangelização ou aconselhamento e, quando usados conforme o chamado individual, tornam a igreja equilibrada e eficaz. Muitas igrejas enfrentam desafios, sobrecarregando alguns e deixando outros sem espaço para servir, o que pode desmotivar. É vital que a liderança identifique esses dons e os direcione a ministérios adequados. Trabalhar conforme os dons espirituais aumenta o envolvimento e realiza os membros. Assim, a igreja cresce espiritualmente, impactando a comunidade e cumprindo sua missão de forma eficiente e poderosa. Evangelizar vai além de eventos e panfletos. Deve conectar-se às necessidades das pessoas. Jesus exemplificou isso ao atender às dimensões emocionais, espirituais e físicas das multidões, e a igreja deve seguir seu exemplo. Uma abordagem eficaz começa com a escuta, identificando dificuldades e preocupações para comunicar a mensagem de Cristo de forma relevante. A evangelização deve ser contínua, integrando-se à vida cotidiana por meio de pequenos grupos, discipulados e ações sociais. Quando a igreja baseia sua evangelização nas necessidades das pessoas, transforma as vidas ao comunicar o Evangelho de maneira clara e acessível, mostrando Cristo como resposta para todos. Estruturas funcionais e adaptáveis. Uma igreja saudável equilibra a organização e flexibilidade. Estruturas rígidas dificultam adaptações, enquanto a desorganização reduz a eficácia. Para um crescimento sustentável, ministérios bem definidos distribuem responsabilidades, evitando a sobrecarga de poucos. Estruturas funcionais devem ser adaptáveis, permitindo reestruturação quando necessário. A descentralização é vital. Ao delegar responsabilidade aos membros, evita-se a sobrecarga da liderança e a igreja se torna mais dinâmica. Alinhada aos princípios bíblicos e às necessidades comunitárias, a organização promove crescimento saudável e eficiente. Dessa forma, a igreja cumpre sua missão de expandir o reino de Deus, mantendo-se fiel à palavra e relevante em sua comunidade. Saudável, eficiente e alinhada com a missão de expandir o reino de Deus. O culto inspirador e transformador. O culto é o núcleo da vida da igreja, proporcionando inspiração e transformações genuínas. Deve ir além das formalidades, sendo um encontro com Deus conduzido pelo Espírito Santo. O louvor precisa ser adoração verdadeira, a pregação fundamentada na palavra de Deus e relevante à realidade, e a oração um momento de comunhão e busca pela direção de Deus. Igrejas que promovem cultos espiritualmente excelentes fortalecem os participantes e renovam sua paixão por Cristo. Esse ambiente edificante fomenta crescimento e encorajamento, permitindo que a igreja se torne eficaz em sua missão de expandir o reino de Deus ao mundo. Grupos pequenos e comunhão. Os grupos pequenos são vitais para o crescimento saudável da igreja, proporcionando um ambiente acolhedor e próximo para compartilhamento, oração e estudo da palavra. Inspirado na igreja primitiva, que se reunia em casas, esse modelo fortalece a comunhão e a fé dos membros. Além disso, grupos pequenos edificam a comunidade, permitindo apoio mútuo e crescimento conjunto na caminhada cristã. Eles descentralizam a igreja, aumentando o envolvimento ministerial e no discipulado, além de treinar novos líderes. Investir nesse modelo torna a igreja mais unida, fortalecida e preparada para cumprir sua missão de transformar vidas e expandir o reino de Deus. O futuro do plantio de igrejas depende da fidelidade à palavra de Deus e adaptação aos desafios contemporâneos.
Com mudanças constantes na sociedade, a igreja precisa alcançar públicos diversos sem comprometer o evangelho. Criar comunidades que discipulam, evangelizam e transformam as vidas continua sendo o princípio central. Investir no desenvolvimento de lideranças, fortalecer grupos de comunhão e manter estruturas saudáveis são fundamentais. A igreja deve expandir sua presença com foco na missão de Cristo. O equilíbrio entre tradição e inovação assegura que novas estratégias mantenham a essência do Evangelho, permitindo que o reino de Deus alcance todas as nações. Irmãos e irmãs, chegamos ao fim deste estudo, mas a missão que nos foi confiado continua. Aprendemos que o plantio da igreja vai além da evangelização momentânea. Trata-se de estabelecer comunidades comprometidas com a palavra de Deus, que discipulam, ensinam e influenciam suas regiões. A igreja local não é apenas um espaço físico, mas um ponto de luz em meio às trevas, um refúgio para os que buscam a verdade e um centro de treinamento para novos discípulos. Os exemplos da igreja primitiva nos mostram que a expansão do reino de Deus se dá por meio da multiplicação de igrejas, seja através de obras novas, pontos de pregação ou células. O compromisso deve ser o mesmo: proclamar o evangelho com fidelidade e ousadia. A liderança capacitada, a estrutura funcional e a comunhão dos santos são essenciais para esse crescimento saudável. Que possamos sair daqui com um coração motivado a contribuir para essa obra. Que Deus nos capacite para sermos instrumentos eficazes na plantação e fortalecimento das igrejas. Que a nossa oração seja para que o Senhor levante obreiros e que, como igreja, possamos cumprir nossa missão com zelo e dedicação. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita graça e misericórdia, nos colocamos diante de Ti em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Rendemos graças por esta oportunidade de refletir sobre a importância do plantio de igrejas e a missão que nos confiaste. Pai, reconhecemos que a igreja é tua obra, edificada sobre o fundamento de Cristo, e que sem a tua direção nada podemos fazer. Suplicamos que nos conceda sabedoria e discernimento para trabalharmos segundo a tua vontade, plantando igrejas que sejam fiéis à tua palavra e eficazes na proclamação do Evangelho. Senhor, fortalece os líderes e pastores que estão à frente dessa missão. Capacita-os com coragem, amor e entendimento para discipular e edificar comunidades sólidas. Abençoe cada igreja local, tornando-a um farol de luz em meio à escuridão, um refúgio para os cansados e um centro de transformação espiritual. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada decisão e estratégia para que possamos alcançar mais vidas e cumprir a Tua grande comissão. Que o amor, a unidade e a fidelidade à Tua palavra sejam marcas inconfundíveis das igrejas que plantamos. Em tudo seja glorificado o Teu nome, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, oramos e Te agradecemos. Amém.